Uma das perguntas aqui, deixa eu achar aqui de novo, que tem bastante coisa. Foi do Victor, e ele perguntou como foi a sua saída da vida das drogas, para poder incentivar os jovens que estão perdidos. Sim, é muito interessante isso daí, porque eu vivi um processo, né? Se tem alguém assistindo que passou por isso ou conhece alguém que passa por isso. Eu vivi um processo, parar de usar droga, parar de beber é uma coisa. Ser liberto é outra coisa. Porque quem liberta é Jesus, né? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então a verdade é o evangelho de Jesus, ele próprio é a verdade, ele também diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade, a palavra de Jesus é a verdade. E essa verdade que nos liberta. Porque quando nós estamos nesse mundo, vivendo essa situação, nós estamos vivendo um engano. Um engano. E achando que é verdade. Achando que é verdade, né? Acordando, né, com a boca com aquele hálito terrível, né? Gosto de guarda-chuva? Os mais velhos falavam, né? Gosto de cabo de guarda-chuva. Eu falo, quem será que comeu cabo de guarda-chuva para saber o gosto que tem, né? Então, aquela ressaca, aquela coisa, e eu vivi nisso. Então, você tá ali na noite, na balada, na bebida, nas drogas, e parece que você é dono de si, que você faz o que quer, que você é livre. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, que legal. Mas o pós, né, balada, o pós bebida, o pós drogas, depois vem aquela depressão. Depois vem a depressão, porque a pessoa sabe que ele está gastando um dinheiro que poderia ser investido em alguma coisa decente, né? Eu, por exemplo, quando eu saí das drogas, o pessoal que veio comigo do Paraná e começou a trabalhar ali ao mesmo tempo que eu, trabalhar registrado e receber ali, né, o seu salário, começaram a guardar um dinheirinho, né? Muitos dos meus amigos que vieram na mesma época que eu começaram a ganhar um dinheirinho, eles já tinham comprado um terreno, iriam começar a construir, né? E eu não tinha nada, porque tudo que eu ganhava eu gastava em drogas, né? Então, quando eu fui para a igreja, eu comecei a perceber essas coisas, né? Que aquilo era um engano, que a verdade, né? Na verdade, quando a gente começa a entender que o verdadeiro prazer está em Deus. Deus é o autor de todo tipo de prazer, né? O autor de todo tipo de prazer. Na verdade, os prazeres que o mundo oferece são imitações baratas daquilo que Deus tem para oferecer. Porque Satanás, antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, e ele andava na presença de Deus, vivia na presença de Deus, e ele tinha a função de conduzir o louvor no céu, né? E como recompensa de engrandecer a Deus, de atentar para a vontade de Deus, ele recebia esse prazer que há na presença de Deus. Então agora, né, a palavra diz: ai de vós, habitantes da terra, porque o diabo é lançado a vós. E ele tem grande fúria, sabendo que seu tempo está próximo. Então o diabo ali, quando ele quis se parecer com Deus, né, subiu no coração dele aquilo, ele foi lançado na terra e ele quer oferecer prazer aos homens, porque ele quer se parecer com Deus. Então, Deus oferecia prazer para os seus servos, para os santos anjos que o louvavam, que o adoravam. Então, a vida na presença de Deus é uma vida de prazer, é uma vida de delícias. Mas Satanás, ele vai trabalhando aqui agora no engano, mostrando para as pessoas que andar na presença de Deus, que viver em Cristo é uma vida de privação. Eu lembro, a gente aprendeu tanto isso, né, quando a gente estava ali envolvido com os jovens, nossos líderes, né, pastor Vitor, a Estela, eles diziam tanto assim, ó, eu lembro muito dessa voz da Estela dizendo assim: você é adolescente, você é jovem. A Estela falava: você pensa, você abre a Bíblia, você lê, não pode, não pode, não pode, não pode. Vira a página, não pode, não pode, não pode, não pode. Né? Então, isso é o que o inimigo quer mostrar para as pessoas, que a vida do cristão, do crente, é uma vida de não pode. Né? E ela ensinava: andar com Deus, né? Ser obediente a Deus, estar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo não é privação, mas é proteção. É proteção. É Deus estabelecendo esses parâmetros para nós estarmos dentro da vontade dele. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, quando eu começo a perceber o que Deus tem para mim,
conheço essa verdade, então eu sou livre desse engano, que me diz que eu preciso experimentar de tudo. Isso é engano, né? Porque tudo que nós experimentarmos de forma ali negativa, vai ser uma semente ruim lançada e uma colheita daquilo eu vou ter. Uma colheita daquilo eu vou ter de uma semente ruim que eu lancei. Enquanto Deus estabeleceu um parâmetro. Não semeie coisas ruins, porque eu quero te dar uma colheita boa, mas você tem que semear coisas boas, né? Então, chegou um tempo compreendendo tudo isso que eu parei. Eu tomei uma decisão um dia. Eu vou parar com tudo isso, não quero mais. Eu parei de fumar, de beber e de usar droga num dia só. Falei, parei com tudo, não quero mais saber disso, né? E aí, de que eu parei, eu era absurdamente, eu sofria, né? A tentação, o desejo de usar, o desejo de voltar, o desejo de fumar, o desejo de beber, o desejo de usar drogas. Até que um dia, então, quando eu falei, né, que eu ali me entreguei para Jesus de verdade, me apaixonei por Jesus, naquele dia eu fui liberto. E esse período foi 3 meses. Então, por 3 meses, em qualquer lugar que eu estivesse, eu sentia o cheiro de droga no ar. Mesmo que não tivesse droga a 1 quilômetro de distância de mim. Eu sentia o cheiro no ar, no meu respirar. Porque era a tentação que eu sofria. Então, eu parei, eu tinha vontade. Quando, depois desses 3 meses, eu tive essa experiência com Deus, foi num retiro, né? E ali eu tive essa experiência com Deus e eu vi de verdade aquilo que Deus tinha preparado para mim. Então ali eu fui liberto. Eu saí daquele retiro e faz, né, 21 anos, mais ou menos, que eu saí daquele retiro e eu nunca mais tive vontade nenhuma. Glória a Deus, pastor. Então isso é ser liberto, né? Diferente de parar. É Quem verdade. parou pode voltar. Quem foi liberto não volta mais.